É, pessoal, é amanhã. Isso mesmo, o jogo entre o Flamengo e o PSG é amanhã e a mídia já está repercutindo demais a preparação aí do time do Flamengo, a preparação aí do time para enfrentar o time do PSG nessa final e tudo mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando aí a respeito do Mengão, as novidades? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. Peço que vocês também comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E agora vem para falar de Flamengo e PSG. Que jogaço! Teve coletiva com o Felipe Luiz e jogadores do Mengão e o jogo aberto acompanhou tudo de perto. Doha não é apenas o palco da decisão, é parte do enredo. As imagens do embarque e do desembarque do Paris Saint-Germain fazem questão de destacar essa relação. O clube francês pisa em território conhecido, quase doméstico. Foi a partir dos investimentos vindos daqui que o PSG se tornou um dos grandes da Europa. Jogar no Catar para o Paris é atuar diante de quem idealizou o projeto, financiou o crescimento e cobra resultados. O Intercontinental, nesse contexto, não é só uma final em busca de um título inédito. É uma vitrine de um país que utiliza o futebol para promover sua imagem. Dentro de campo, o PSG chega com um elenco forte, mas com dúvidas. Dembélé se recuperando de uma virose e Marquinhos, com problemas musculares, não estão confirmados ainda. O lateral Hakimi, com uma lesão no tornozelo, é desfalqueado. A equipe de Luiz Henrique aposta em controle, intensidade e jogadores capazes de decidir em poucos toques. A trinca no meio de campo, Vitinha, João Neves e Fabiano Ruiz, é o coração desse time. Para o Flamengo também há muito simbolismo. Já são 44 anos desde a última e única vez que o clube tocou o topo do mundo. Há ainda outro jejum a ser quebrado. Desde o Corinthians em 2012, que um brasileiro não vence o Mundial. O que está em jogo não é apenas encerrar um ciclo de espera, mas também coroar uma temporada que já se tornou histórica. Falta apenas um passo, o mais complexo. Tanto o Flamengo como o Paris quer fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos tentar fazer de tudo que esteja ao nosso alcance para conseguir. Tecnicamente, o Fla não deixa a desejar. Há repertório, há vivência, há jogadores que conhecem o ambiente europeu e entendem o tamanho do desafio. Em partidas desse porte, a diferença costuma surgir nos detalhes, e o rubro-negro tem um nome que transforma detalhe em vitórias. Arrascaeta. No Intercontinental, são 2 gols e 2 assistências em 2 jogos. Mais do que números, é presença constante nas decisões certas, na hora que o jogo aperta. O confronto coloca frente a frente 2 projetos distintos, mas igualmente ambiciosos. De um lado, um clube que representa o investimento global. Do outro, uma equipe que carrega história e uma temporada que pede um último capítulo à altura. Esse grupo tem uma nova alma, esse grupo se reinventou, conseguiu lograr e conquistar os títulos mais difíceis que tem no nosso continente e agora é uma nova oportunidade para continuar fazendo história. Sabemos da importância que tem esse jogo de amanhã e esperamos poder escrever nosso nome na história. Fácil, obviamente que não vai ser, mas é possível. O Flamengo chega mostrando que veio para disputar, em igualdade de condições, com quem hoje é apontado como um dos melhores do futebol mundial. Já que ele contou tudo na matéria, alguma coisa, alguma carta na manga ele guarda sempre, não é? Felipe Killing, bem informado, já fez essa conexão Europa-Catar, vendo tudo que acontece com o Flamengo. Torcemos e agora é final, é Mengão e PSG e é Felipe Killing na área. Killing, pra você, aquele abraço, chega mais, estamos à expectativa. Será que o Flamengo vai superar este gigante? Sempre amado. Tudo bom, Renata? Grande abraço Ronaldo, Cicinho, Dracena. Olha, é um Flamengo que chega confiante, chega embalado. O próprio Felipe Luiz disse que vai ser um Flamengo com estilo de Flamengo, propondo o jogo. A gente já viu em outras finais de mundiais em que o representante sul-americano jogou fechado por uma bola, mas não é isso que o Flamengo pretende fazer. Hoje mais cedo a gente acompanhou a coletiva do Felipe Luiz, depois conversamos com os jogadores, daqui a pouco a gente vai trazer a palavrinha
deles, e neste momento o Luiz Henrique está concedendo uma entrevista coletiva aqui no estádio, palco do jogão de amanhã, e depois o Paris Saint-Germain vai fazer aquele treino aberto à imprensa. A gente vai poder tirar algumas dúvidas sobre os jogadores que vão estar à disposição do Luiz Henrique, porque o Filipe Luís tem todo mundo à disposição. O Pedro, por exemplo, que já entrou na partida contra o Pirâmides, vai estar à disposição, mas no Paris Saint-Germain, como a gente contou na matéria, existem algumas dúvidas. Se na partida contra o Cruz Azul o público foi de pouco mais de 7 mil torcedores, e no jogo contra o Pirâmides, pouco mais de 8 mil torcedores, a expectativa amanhã é de casa cheia. Quase 40 mil ingressos foram vendidos. O Paris Saint-Germain nunca ganhou um Mundial de Clubes, então é um título inédito. É também um jogo que, teoricamente, é na casa do PSG por conta do investimento do Qatar. Então é um time que não está aqui para brincadeira. Claro que o peso acaba sendo maior para o clube sul-americano, no caso o Flamengo, mas é um troféu que o PSG vai em busca com tudo. Inclusive, houve uma ação de marketing com o Marquinhos, com o Bruno Henrique, os capitães, mostrando... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o Flamengo chega nessa final com muita confiança por ter vencido os 2 jogos? Ou vocês acham que será um jogo diferente, né? Por conta que é um europeu? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Esse troféu, então o Flamengo já realizou o último treino antes da partida. O Flamengo não treina mais, agora cansar. Tem, claro, aquela conversa, a preparação para o jogo. E o Paris Saint-Germain, logo mais, vai fazer aquele famoso reconhecimento do gramado. Mais cedo, conversamos com alguns representantes do Flamengo, caras que vão estar em campo amanhã. Vamos ouvi-los. O pessoal tem conseguido, de certa forma, manter um nível de relaxamento saudável, que é importante. Eu acredito que nesse tipo de momento a grandeza está em não mudar muito as dinâmicas, a forma como a gente interpreta os treinamentos ou a nossa rotina de dia a dia, para que a gente possa fazer igual em campo, porque obviamente a gente sabe do nível de motivação e do tamanho da importância dessa partida, mas no final das contas é mais um jogo, obviamente contra um adversário muito complicado, mas não existe uma mudança muito grande de comportamento que vai fazer vencer o jogo. A gente tem a ilusão que tem o torcedor, depois de tanto tempo poder conquistar o mundo, como se fala. Para nós, acredito que vamos ter essa dimensão depois que parar de jogar. Mas sabemos que vai ser muito difícil, que vai ser... vamos ter que fazer um jogo quase perfeito, mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar. A gente sabe da importância, com certeza é algo que seria grandioso, né? Mas o equilíbrio eu acredito que seja muito importante para você poder chegar num jogo tão importante assim, em um momento bom, com um equilíbrio perfeito para você não querer fazer demais e acabar não fazendo de menos também. Então acredito que seja os detalhes nesse momento fazem muita diferença. Aqui estamos, Filipe Killing, obrigada por tudo. Qualquer notícia chama, avisa, interrompa. Bom trabalho aí no Qatar. E a torcida pelo Flamengo é grande, não é? Um clube que está em alta, que vem convencendo com um futebol bem atrativo. Vamos ver o que acontece. Valeu, Killing! Valeu, Renata. Até mais. Até mais! Agora é a vez de vocês comentarem um pouco sobre esse jogo. Várias projeções. PSG vem de uma decepção porque perdeu o Mundial, o Super Mundial, para o Chelsea e agora tem que dar uma resposta, já poupou o time no final de semana, lá na França. E aí, Ronaldão, como é que você projeta esse duelo? Um jogo único, menina Renata, um jogo único, tudo pode acontecer. Eu acho que depende muito também de alguns jogadores. Hoje eu sei que não é a mesma coisa que era no passado, né? E falando em passado, 35 anos da conquista do Corinthians no brasileiro, primeiro brasileiro. Então não é como era aquela época, né? Pô, Aquela época tinha sim em campo o melhor time, mas do outro lado tinha os caras cascudos. Então para esse tipo de competição, para esse jogo único, o cara tem que ser cascudo, tem que olhar pro seu companheiro e falar: ó, irmão, eu acredito em você, nós vamos aqui, vamos junto até o final, vamos diminuir o espaço. Eu acho que dessa forma o Flamengo pode mudar sim a história, porque se não jogar compactadinho, se todo mundo brigar com a mesma bola, com a mesma disposição, com a mesma entrega,
aí fica difícil pro Flamengo, porque o outro lado é muita qualidade também, né? Edu, tem 2 pontos diferentes. Um, o Flamengo já está ambientado com o país, já passou pelo fuso horário, por 2 partidas e chega a uma decisão. O PSG só tinha um jogo, um foco, vai passar pela premiação da FIFA também. O que isso causa vantagem ou não tem vantagem para o Flamengo nesse sentido? Eu acredito que tem vantagem sim, Renato, porque o Flamengo está adaptado, o Flamengo já jogou 2 jogos, já tirou aquele friozinho da barriga, já sabe como funciona, já conhece ali o estádio, então eu vejo assim, tem uma vantagem sim, mas por um outro lado tem um Paris Saint-Germain que é acostumado a jogar no mundo todo, então ele joga na Europa toda ali, então o estádio de repente não vai ter tanta diferença assim para eles, agora vai ser um jogo muito curioso para assistir, Renato, porque a gente vê um Flamengo muito bem armado, jogadores de muita qualidade, a gente viu aí o Danilo falando que não precisa mudar tanta coisa assim de treinamento, porque eles já sabem realmente o que tem que fazer, agora realmente tem que concentrar no jogo, é o jogo mais importante, por mais que alguns jogadores sejam muito experientes, já jogou vários jogos importantes, mas eu acredito que esse jogo será mais importante da vida deles, porque é um título onde que de repente pode ser, né, para o Flamengo muito importante e para esses jogadores também. Agora o PSG chega, na minha opinião, favorito para esse jogo. Agora, Cicinho, tem um detalhe também. A inspiração para o Flamengo pode ser carioca, do Botafogo, que ganhou no Super Mundial do PSG. Claro que a equipe de Paris naquela época poupou jogadores, não foi com força máxima, mas o Botafogo tem essa vitória no currículo e o Flamengo vai tentar fazer a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, vai tentar surpreender, né, que é o papel do Flamengo, mas assim, acredito que o Flamengo tem muito mais qualidade do que aquele time do Botafogo. O Botafogo acabou jogando por uma bola, teve a felicidade, o Paris Saint-Germain perdeu muitos gols, só que defensivamente o Botafogo foi muito bem. E vai ser muito interessante esse jogo, porque assim, nós estamos falando aqui, então é a escola Luiz Henrique, né, aquela escola do Guardiola, contra a escola do Simeone. Imagine quantas vezes o Felipe Luiz, jogando pelo Atlético de Madrid, não enfrentou equipes, né, na condição assim de poder ofensivo. E aí, pessoal, vocês concordam com o Cicinho? Vocês acham que pelo Felipe Luiz ter jogado, né, lá na Europa, ter enfrentado esses times, vocês acham que ele tem um jeito diferente, né? Vocês acham que ele tem alguma carta na manga aí no Flamengo para enfrentar esses times europeus? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Do Paris Saint-Germain enfrentando o Real Madrid, enfrentando Barcelona e bem postado ali defensivamente. Então o Felipe Luiz, ele conhece muito bem essa escola na qual o Flamengo vai enfrentar. E tem, sem sombra de dúvida, condições totais de fazer um grande jogo e, na minha opinião, de sair campeão. Bom, no Catar amanhã é dia da decisão, Luiz Henrique contra Felipe Luiz, claro, PSG contra o Flamengo. O técnico rubro-negro falou hoje cedo e a gente acompanha aqui no Sport Center. No futebol tudo é possível, mas não só por palavras, senão porque eu realmente penso que os meus jogadores são os melhores. Esse grupo é capaz de tudo, né? É capaz de fazer história. Muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento e não tenho dúvida, é o último da temporada e todo o esforço que eles fizerem será pouco, né? Porque sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo tranquilo. Não é um time que simplesmente tem 3 jogadores no meio, é um time muito completo em todas as fases. Não é à toa que foi campeão da Champions e por isso que eu falo, não só os nossos jogadores de meio vão ter que estar bem, senão toda a equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para poder neutralizar o que foi e o que é até agora a melhor equipe do mundo. Para mim, o que define uma final, o que define um time que é melhor, é o que as decisões que eles tomam com bola e sem bola dentro do que é o contexto do jogo, independente se é final, se é semifinal. E nisso, os meus jogadores já demonstraram durante todo esse ano e também ano passado que são muito grandes, são jogadores gigantescos, já passaram pelos maiores clubes da Europa, a maioria deles, e são jogadores que ganharam o direito de jogar no Flamengo. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a geração de 81, que foi a primeira, né? Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. É uma geração que marcou uma época que fez os pais levarem os filhos pequenos por estádio durante anos, com o Flamengo mal e eles lá apoiando. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração. Esse grupo tem o interesse, o sonho de fazer a própria história.
Tem favoritos, números do PSG e do Flamengo nas últimas 10 partidas. Claro que aí é cada um em seu universo, cada um contra o seu adversário, né, os seus adversários, mas o Flamengo com partidas difíceis e decisivas, olha só, obteve quase 80%, hein? E isso é a reta final de Brasileiro e de Libertadores, quer dizer, não é, às vezes tem o número assim, mas também é o Campeonato Estadual, não é o caso. Carioca, Não é o caso. É quando precisou mesmo, né? Quando, Sim. pelo Subiu contrário, muito, né? Talvez, bom, não vou lembrar aí de todos os jogos do PSG, mas assim, talvez até o PSG numa fase de campeonato local ali, né, francês. Sim. E enquanto o Flamengo era na reta final da temporada. Exatamente. Isso mostra o valor dessa equipe no momento decisivo, Jailson. Mostra o valor, o Flamengo, enfim, a decisão mesmo do Campeonato Mundial agora, né? Depois de passar ali pelas fases, definiu ali com pirâmides em bola parada, 2 bolas paradas, o jogo. Mas o jogo foi mais tranquilo do que o jogo contra o Cruz Azul. O jogo contra o Cruz Azul, eu achei que a equipe mexicana trouxe um impacto maior ali, uma dificuldade maior pro Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Depois o Felipe Luiz ali acabou acertando. Sim, Mas contra o Pirâmides, o Flamengo sempre esteve no controle do jogo. Foi isso. Ele ainda mexeu em algumas peças, né, contra o Pirâmide. Sim, o Flamengo teve mais o controle, mas amanhã foi o que o Felipe ali disse, né? A questão da partida perfeita, porque o time do PSG é enjoado demais. Você é aquele time que você não sabe se você pressiona um pouco mais alto, se você fica em bloco baixo, se tenta marcar no meio-campo, o Vitinha começa a girar, fazendo o jogo rodar, porque fala-se muito do Vitinha, mas tem o João Neves também, joga uma barbaridade, Fabian Ruiz. Enfim, eu tava até vendo. Depois que o jogo do Flamengo acabou, lá no sábado, eu fui ver o final do jogo do PSG contra o Metz também no Campeonato Francês. E ali o ponta esquerda fez uma barbaridade em cima do Zaire-Emery, que não é lateral direito. O Zaire-Emery, ele é volante. Ele tá jogando improvisado na lateral direita. Porque o Hakimi se machucou. Só que todo mundo se recuperou, né? Impressionante. Pra jogar contra o Flamengo também, o campeonato, todo mundo tem que se recuperar. Motivação. Dembélé recuperou, Nuno Mendes, aí o Marquinhos também. Todo mundo se recuperou, mas enfim. Mas o Hakimi não. Mas o Hakimi não. Sentido, E também outra situação, o time do PSG tem a ligação muito rápida, né? Diretamente ali, toques na bola. E o Hakimi sempre sendo peça fundamental dessa ligação de velocidade no contra-ataque. Então, assim, tem um caminho que pode ser explorado. A ponta esquerda. Então, Samuel Lino, Cebolinha, o Bruno Henrique, se fizer o facão por ali, pode ser uma arma essencial, porque o Zaire-Emery, repito, ele é volante e tá jogando improvisado na lateral direita. É que até semana passada tinha um pouco desse cenário do PSG em frangalhos, desmontado, né, Mário? Parece que de sábado pra cá, a partir do momento em que alguns jogadores são poupados e como a equipe encara agora esse Mundial, parece que essa percepção mudou. Sim. E as lesões, elas foram nesse período, né? Dentro do PSG, setembro, outubro, novembro, mais ou menos. Só o Hakimi mesmo, que foi mais sério contra o Bayern na Champions. Mas se a gente volta pro Mundial, e ali, claro, a gente vai colocar na conta um PSG cansado, enfim. O Luiz Henrique falou que a melhor equipe que marcou o PSG foi o Botafogo, e ali ele de fato não conseguiu encontrar a solução, e em uma escapada o Botafogo conseguiu o gol. E contra o Chelsea, Cole Palmer e o João Pedro trabalharam muito nas costas de Vitinha e o Fábio Ruiz. Sim, ocuparam demais esse setor. E aí o Flamengo... E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo pode sim aderir ao estilo de jogo do Chelsea para poder vencer o time do PSG? Né? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam para essa partida entre Flamengo e PSG? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Tem essas peças também, na final contra o Chelsea, exatamente. Que o Chelsea vence. Então, assim, o Felipe Luiz até comparou, né, o PSG com o Chelsea muito mais parecido do que contra o Bayern, que o Flamengo perde no Mundial. O Bayern é um time mais físico. Então, assim, eu acho que tem algumas armas, mas é um jogo bem estratégico, assim, pro Flamengo. Porque é isso, ele sobe para marcar, ele baixa... O Botafogo baixou todo mundo. Exato. E aí não deixou o PSG trabalhar nenhuma jogada ofensiva. Mas o Flamengo não, o Flamengo já é um time que sai mais, né? Porque quando a gente falou do Campeonato Mundial, e até da final entre PSG e Chelsea, o PSG era o grande favorito. Era o grande favorito. Foi até surpreendente como o Chelsea conseguiu vencer. Mas o João Pedro mudou o patamar do Chelsea no Mundial. Foi. Muito. A chegada dele muda a história do time na competição, exatamente. Né? Mas mostra que esse time do PSG é a força que tem, né? Ali o Chelsea conseguiu explorar uma fraqueza que foi surpreendente para todo mundo naquela ocasião. Que, por exemplo, o Cole Palmer dobrando ali, caindo pelo lado direito, conseguiu ter grande influência, né, no jogo, e o Chelsea conseguiu a vitória. Gente, o Flamengo tem chances reais de bater o Paris Saint-Germain amanhã, e se de fato tem essa chance,
o que deve ser feito nesta partida diante do campeão europeu? Bom, para mim tem chances reais. Na semana passada eu tive aqui do Pucheta, eu já comentei isso, para mim é a final mais acessível desde o Palmeiras contra o Chelsea em 2021, que também achava os times equilibrados. Não que o Flamengo seja um time equilibrado com o PSG, porque as realidades são muito diferentes, obviamente, mas é um time tão preparado, o Flamengo, que eu acho que ele pode ganhar de qualquer time. O PSG não vive a sua melhor fase. O PSG que a gente viu ganhando tudo e sequência absurda, invicta na temporada passada, não é o PSG dessa temporada. O time tem dado umas rateadas, segundo colocado no campeonato francês atrás do Lens. Então, acho que tudo isso coloca o Flamengo com uma possibilidade real de título que a gente não via há muito tempo. Eu não sei se ela é mais acessível do que o Palmeiras contra o Chelsea, porque aquele Chelsea também não era tudo isso o time, e o Palmeiras vinha numa sequência boa, veio com uma preparação boa, e é o caso do Flamengo. Acho que a preparação do Flamengo também é excepcional, apesar de ser final de temporada, conseguiu não jogar a última rodada do Brasileirão, ir com calma para o Catar, se preparar no Catar, enfrentar o Cruz Azul e o Piramides com tranquilidade e chega para a final embalado. Eu acho que tem tudo para ser um bom jogo para o Flamengo. O Luiz Henrique até poupou os astros nos últimos jogos aí, vem com força máxima para essa disputa diante do Flamengo e demonstrando que tá de fato afim desse troféu a equipe francesa, não é mesmo, Firão? É isso. Eu tinha muita curiosidade de saber como que os times franceses, no caso do PSG, encarariam esse Intercontinental. Porque há 20 anos atrás sempre debateu, né, nos nossos programas, que times ingleses talvez não dão a mesma importância ou que times de determinado país não dão a mesma moral, a mesma mobilização. E a gente vê o time francês, que é raro a gente ver um time francês chegando tão longe, até porque só o Olympique ganhou a Liga dos Campeões em 93, mas não disputou naquela ocasião o Mundial com São Paulo, mas o PSG sim dando muito destaque para esse Mundial, poupando jogadores, e no caso do Flamengo eu concordo muito com o que o Ricardinho comentou agora há pouco, porque o Flamengo se preparou para esse Intercontinental porque disputou principalmente o Mundial de Clubes em junho e julho, quando teve uma rara chance que a gente tem dos times sul-americanos se confrontarem contra europeus. Na ocasião, o Flamengo jogou contra o Chelsea e jogou contra o Bayern de Munique, então teve essa oportunidade de ver um pouco, de se testar. Eu lembro até que na ocasião, depois da derrota para o Bayern de Munique nas oitavas de final, o técnico Felipe Luiz comentou que foi um aprendizado, foi uma experiência que é uma experiência muito rara a gente vê. Então o Flamengo, por conta dessa bagagem adquirida meses atrás, eu acredito que chega assim até mais preparado do que aquele Palmeiras de 21-22 que a gente vinha comentando. E a boa notícia, né, Diegão, é que o Pedro está à disposição, notícia maravilhosa para o torcedor do Flamengo. Né? Acho que é uma excelente notícia aí na véspera, né? O aproveitamento do Flamengo sem o Pedro é bom, tanto que o Flamengo ganha tudo, né? Em torno de 64%, com o Pedro é melhor ainda. Passa de 70%, ali 72%, 73%, né? O Pedro, todo mundo sabe da capacidade dele, né? É um baita reforço, mas acho que mesmo sem o Pedro, o Flamengo teria condições de ganhar. Entendeu? Com o Pedro ainda é melhor, claro. Concordo aí com o Ricardinho, acho que é o jogo mais ganhável desse torneio aí, desde o Palmeiras e Chelsea. Para mim, o Palmeiras e Chelsea era mais, acho que o Palmeiras perdeu uma baita chance, mas acho que é um jogo extremamente ganhável aí. Mesmo assim, para mim, o PSG é favoritaço. Só discordo do Ciro, eu acho que os caras não estão nem aí pra esse campeonato. Acho que pra eles é uma obrigação, entendeu? O time tem investimento do Qatar, eles têm que ir, têm que jogar, mas eu não vejo os caras com essa gana. Acho que é obrigação deles ter que jogar e, por serem melhores, precisam ganhar, mas não é que nem essa obsessão que o brasileiro tem de ganhar esse campeonato, né? Acho que é bem diferente. Eu acho que não tem obsessão, mas ao mesmo tempo eu acho que o PSG se aproxima mais dessa obsessão do que a gente está acostumado a ver, por exemplo, quando é um Bayern de Munique, um Real Madrid, algum time inglês. Porque não é uma camisa tão pesada na Europa, né? Tem isso, tá ganhando esse espaço. Tem, né? Isso, e tem também a derrota para o Chelsea no Mundial do meio do ano. Eu acho que isso pode... Sim. Se tivesse sido campeão em cima do Chelsea, eu acho que já chegaria tipo, pô, mas eu já sou campeão do mundo, o que eu tô fazendo aqui de novo, sabe? Eu acho que como não foi campeão contra o Chelsea, talvez venha com aquele gostinho de... Falta esse título na nossa galeria para transformar o PSG ainda mais num time dos grandes da Europa, coisa que o PSG, ano após ano, está querendo se provar.
Não acho realmente que chega nem perto da obsessão dos brasileiros, dos sul-americanos, né? Sul-americanos. Mas eu acho que é o mais próximo que a gente tem dos últimos europeus que vieram disputar o Mundial por causa disso, por causa de todo esse contexto do PSG de querer se provar a cada momento, a cada torneio, num time grande da Europa. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que amanhã vai enfrentar aí o time do PSG nessa final do Intercontinental, Mundial de Clubes, como vocês queiram, né, falar. O Flamengo que venceu os 2 primeiros jogos, né, é um absurdo, na minha opinião, fazer isso com um time sul-americano, com qualquer time, para poder enfrentar um time na final, já que tem quatro times, né, e querem dar mais credibilidade ao europeu e desse credibilidade também ao sul-americano da Libertadores. Cada time enfrentava né? 4. O time do Flamengo enfrentava, por exemplo, o Pirâmides, e o time do PSG enfrentava o outro lá, que agora eu esqueci, o Cruz Azul, né? E quem passasse chegaria à final, né? Ali só teria um jogo, os 2 times jogavam no mesmo dia, chegava tudo igual. Mas agora não, né? Os caras tiveram tempo para descansar, botaram o time em reserva, né? No Campeonato Francês, o Flamengo vem final de temporada, desgastado. Então, quer dizer, é um campeonato a qual, na minha opinião, eu vejo favorecimento a times europeus, tá? Por conta de todo esse esquema, de toda essa montagem. Mas assim, nada para o Flamengo é fácil, nada para o sul-americano ele é fácil. Então, fica até mais bonito para o Flamengo, feio para o PSG, o Flamengo sendo campeão em cima dos caras. Os caras que estavam descansados, que descansaram, pegar um time que vem final da temporada e ainda pegou 2 jogos lá no Catar. Então, na sua opinião, vocês acham que esse estilo é certo? Ou vocês concordam com o estilo que eu falei? Dois PSG de um lado, Flamengo do outro, cada um pega um time, se enfrenta e quem vencer chega na final, os 2 times iguais. Na sua opinião, vocês concordariam com isso? Ou vocês acham que esse é legal, esse estilo aí, o Flamengo enfrenta 2 times e vai para a final contra um time do PSG descansado? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!